Olá pessoal, nesse vídeo eu venho trazer algumas previsões, começando pela questão das eleições do ano de 2022. Eu fiz alguns vídeos sobre esse assunto. Aqui eu até montei uma pauta, tá? E para acompanhar essa pauta, em 26 de junho de 2021, tá? Na metade do ano de 2021, eu já havia feito uma previsão mostrando que o Lula deve ganhar a presidência para o ano de 2022. Em junho de 2022, agora 19 de junho de 2022, eu confirmei essa previsão, tá? Então já tenho dois vídeos mostrando que as previsões estão encaminhando realmente para a vitória do Lula. Em 2020, os oráculos apontavam Bolsonaro como possível presidente para o ano de 2022. E em 2019, os meus oráculos apontavam para João Dória. Mas era outra época, outra energia, outro contexto. 2019, a energia estava positiva para o João Dória, ele desistiu. Em 2020, estava positiva para o Bolsonaro, mas desde 2021 os oráculos estão apontando a vitória do Lula, né? Então observem, né? Eu já comentei isso em vídeos anteriores. O destino ele não é uma linha reta. As probabilidades estavam numa direção, mudaram para outra direção e mudaram de novo agora a favor do Lula e tem permanecido assim. Nós hoje, nesse momento, é dia 5/9 de 2022. Então, falta menos de um mês para as eleições. E as pessoas continuam me perguntando, será que realmente o Lula vai ganhar? As previsões com o oráculo são uma estimativa. A bem dizer, as previsões podem mudar no último momento, tá? Não existe nada que seja uma garantia de 100%. Mas as previsões, o destino tem se mantido constante nessa direção a favor do Lula. Vamos ver se nas previsões de hoje isso permanece. Então, vamos para as previsões. Bom, estou mostrando para vocês aqui a minha mesa oracular, tá? Isso aqui é uma mesa oracular, uma mesa para previsões. É uma mesa oracular, ela é chamada de mesa oracular dos guardiões. Nessa mesa eu posso usar o jogo de búzios, posso usar baralho cigano, tarô e inclusive runas. O que eu vou perguntar aqui, o que eu vou questionar aqui é se o Lula vai ganhar as eleições para o ano de 2022. Tá? Estamos quase chegando no momento das eleições. Vamos ver o que os oráculos dizem sobre isso. Primeiro no jogo de búzios. Estou mexendo aqui os búzios. E vamos ver o que eles me respondem. A resposta desse jogo é sim, tá? 2 búzios abertos, 2 búzios fechados. Aqui a resposta é sim. Lula ganha as eleições, tá? E existe uma abertura espiritual, tá? Para que ele possa ganhar essas eleições. Então isso é o que apareceu no jogo de búzios. Vamos ver o que o baralho cigano vai me mostrar. Estou aqui embaralhando, tá? As cartas já estão embaralhadas, eu estou embaralhando mais um pouco. Vamos ver o que as cartas me mostram. Os búzios já me deram um sim. A carta dos lírios. A carta da mulher, da cigana, né? E a carta da cobra. A carta central é que responde, a carta dos lírios. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A carta dos lírios é um sim. Tá? A carta dos lírios é um sim. A carta da cigana é uma carta neutra. A carta da cobra mostra a intervenção de inimigos. Tá? Tem alguns perigos. É um sim. A carta dos lírios é um sim. Mas é um sim com alerta. Né? Tem alertas.
Aqui no jogo de búzios também tem alguns alertas, porque 2 búzios saíram fechados, tá? Tem um jogo de forças, tá? O Lula ganha as eleições, a resposta até o presente momento é sim, né? Mas é um sim com algumas dificuldades, com alguns alertas. Aqui agora o que eu tenho é o tarô. Então vamos ver o que o tarô vai responder sobre essa pergunta, se o Lula vai ganhar as eleições em 2022 ou não. Então vamos ver. Uma carta, a carta do julgamento, uma carta muito positiva. Carta da estrela, mais uma carta positiva. Vamos ver a terceira carta. A carta da imperatriz. Tá? Aqui é um espaço onde eu coloco o baralho, tá? Então vejam, 3 cartas positivas. O tarô já deu uma resposta bem assertiva a favor da vitória do Lula. Então aqui eu tenho ponto de partida, a carta do julgamento, o desenvolvimento na carta da estrela e a conclusão na carta da imperatriz. O tarô responde de maneira muito assertiva. O Lula ganha. Então vejam, eu tenho um oráculo, jogo de búzios, falando sim, Lula ganha. O baralho cigano também falando sim, mesmo com o alerta da carta da cobra, tá? Mas aqui o Lula ganha. E eu tenho aqui o tarô, me dando uma resposta bem assertiva, positiva de que sim, tá? O tarô está fechando aqui o jogo. Então vejam, eu já estou mostrando para vocês como que é o método dessa mesa, tá? Eu consigo usar 3 oráculos ao mesmo tempo e os 3 oráculos convergiram para a mesma resposta. E como eu já tenho 2 vídeos falando a favor da vitória do Lula, usando inclusive astrologia horária e runas, né? Até runas. Então eu posso concluir, tá? O pessoal está me perguntando, mas Adalberto, será que realmente Lula vai ganhar? Tá? Muita gente ainda me questionou. Então esse é o terceiro vídeo em que eu digo que sim, o Lula vai ganhar as eleições para o ano de 2022. Outra pergunta que o pessoal me faz, porque está com medo, né? Tem gente que tem medo de acontecer um golpe, o Lula ganha as eleições, mas não consegue assumir o poder. Então a pergunta que eu vou fazer aqui nos búzios é, o Lula vai conseguir, vamos supor, né, ele ganhando as eleições para presidente, ele vai conseguir realmente exercer o cargo? Então vamos ver qual é a resposta dos búzios. A resposta foi sim, 3 búzios abertos. Ele consegue sim exercer o cargo, tá? Os caminhos estão abertos. Não vai ter golpe contra o Lula. Ele vai exercer o cargo dele, sim. Vou confirmar aqui com o baralho cigano. Ó, tô embaralhando, tá? Para ninguém dizer que não, né? Então vamos lá. Vamos ver se o Lula consegue assumir o cargo caso ele ganhe as eleições. Tudo indica que ele vai ganhar. Temos uma carta de alerta, a carta da cobra. Mas nós temos 2 cartas, a carta da estrela e a carta da árvore, que são cartas muito boas. A carta da estrela traz uma proteção espiritual e a carta da árvore mostra uma condição, inclusive, de estabilidade, de segurança. Então, realmente, o Lula tem que tomar cuidado, porque ele tem inimigos traiçoeiros. Então ele pode até sofrer, né, algum tipo de tentativa de golpe, de tentar impedir ele de exercer o cargo. Mas ele está com proteção espiritual. É destino do Lula ser o presidente. E uma vez que ele assuma o cargo, tá, ele vai conseguir levar até o final. Tem uma condição de estabilidade. Vamos tirar a prova dos 9 com o jogo de tarô. Então estou aqui embaralhando. Então vamos ver se o Lula consegue exercer o cargo. Primeira carta, o imperador, uma carta positiva. Segunda carta, o carro.
também positiva. Terceira carta, a carta da torre. Então, a carta da torre, ainda mais que a carta da torre saiu no desfecho. Então, ela traz um pouco de preocupação. Porém, são duas cartas positivas contra uma negativa. Tá? A carta da torre ela é preocupante, sim. Mas, se eu olhar a preponderância de indicações, o jogo de Búzios fala que sim, ele vai conseguir exercer o cargo. Tá? A carta do baralho cigano me mostra um alerta, mas ele tem cartas positivas a favor dele. E aqui você tem duas cartas muito positivas e uma negativa. Tá? Que é um alerta. Realmente vão tentar impedir ele de assumir o cargo. Mas ele tem força, ele tem poder, ele tem potência para poder exercer o cargo. Então, eu acredito que quando a gente vê a preponderância de indicações, sim, ele vai conseguir o cargo, sim. Outro assunto que eu quero fazer uma previsão agora é sobre Covid, né? Vou aqui consultar os oráculos sobre isso, sobre esse assunto. Né? De uma forma geral, muita gente tem entendido que essa questão da Covid já está resolvida. Por conta da questão das vacinações, por conta de uma redução de casos e inclusive de mortes. Em vídeos anteriores, eu disse que com Júpiter em Aquário e também com Júpiter em Peixes, né, Júpiter domiciliado em Peixes, você tem uma certa resolução dessa problemática da Covid. Porém, muitos médiums e oraculistas têm falado que deve surgir aí uma nova pandemia, não necessariamente Covid, pode ser uma outra doença, né? E pode surgir uma pandemia pior do que a do Covid. Quem está acompanhando as notícias viu que tem aí a varíola do macaco, né? E que tem gerado uma certa preocupação. O ano que vem, tá? Então a gente vai ter Júpiter em Peixes agora em novembro e dezembro. Júpiter em Peixes é uma posição muito favorável e que, vamos dizer assim, impede maiores problemas com a questão do Covid. A gente vai ter uma sensação de cura mesmo, de que o problema está resolvido. Porém, em 2023, nós vamos ter Júpiter em Áries até metade do ano. E a partir de junho, julho, nós temos Júpiter em Touro. Isso no ano de 2023. Quando chegarmos no ano de 2024, na metade do ano de 2024, Júpiter entra em Gêmeos, que é um exílio de Júpiter, é uma posição negativa de Júpiter. Se realmente tiver que acontecer uma pandemia pior do que a de Covid, o momento em que isso vai acontecer provavelmente é perto, próximo de Júpiter em Gêmeos, que seria então metade do ano de 2024. Vamos ver aqui o que os oráculos de cartas, os búzios, nos dizem. Vou fazer aqui a consulta, vamos ver o que pode estar acontecendo. A primeira pergunta que eu vou fazer é se a pandemia do Covid vai voltar a ficar descontrolada de novo ou não. Né? Então, a gente está com Júpiter em Peixes, agora em novembro, dezembro de 2022. Depois que passar essa fase, a pandemia do Covid volta a piorar de novo? A resposta dos búzios foi não. 4 búzios fechados. E o que está indicando é que a pandemia da Covid não vai voltar a piorar, não vai voltar naquela condição de um problema descontrolado, né, como a gente viveu. Pelo visto, a solução das vacinas é uma solução definitiva. Tá? Então, os búzios me revelam, vejam bem o que eu estou falando, tá? Acompanhem meu raciocínio. Júpiter em Peixes, em novembro e dezembro, mostra uma condição favorável de controle da pandemia do Covid.
Na verdade, a gente já está num pós-pandemia, né? Ainda acontecem contaminações, ainda acontecem algumas mortes, né? Mas em número bem mais reduzido. E quando eu pergunto para os búzios se vai ter uma piora dessa patologia da Covid depois desse período de Júpiter em Peixes, isso seria em 2023, mas os búzios estão me falando que não vai ter uma piora. Então vamos ver outra questão. Vamos ver se vai mesmo vir uma outra pandemia pior do que a Covid, como alguns médiums e oraculistas estão falando por aí, tá? Já balancei os búzios. Então vamos ver, vai vir uma pandemia pior do que a de Covid para a população? Dois búzios abertos, um terceiro búzio aberto aqui e um búzio fechado. Então essa resposta mostra que sim. Tá? A gente pode aguardar uma pandemia pior do que a de Covid, de acordo com essa resposta. Esse búzio aqui me mostra que existe uma questão espiritual ligada a isso, tá, gente? E existem também questões ocultas por trás dessa pandemia que vai vir e que vai ser pior do que a de Covid. Agora eu vou fazer outra pergunta. Astrologicamente, se essa outra pandemia realmente vai vir, deve ser no período de Júpiter em Gêmeos. Então, isso seria na metade do ano de 2024. Isso pensando astrologicamente. Vamos ver se os búzios confirmam essa previsão. Então, os búzios deram sim, tá? Deu uma resposta sim. Mas eu vou pedir uma confirmação no próprio jogo de búzios novamente. Então, essa segunda jogada que eu vou fazer é uma jogada de confirmação. Se realmente vai vir uma pandemia pior do que a de Covid durante o período de Júpiter em Gêmeos. Deu de novo 2 búzios abertos e 2 fechados. Isso é uma resposta sim, tá? Mas é uma resposta sim, porém é um destino que pode ser alterado. É um destino que ainda pode ser modificado. Deixa eu ver o que o baralho cigano vai me falar sobre esse assunto. Tá? E por que eu estou questionando isso, tá, gente? Porque tem outros médiums que têm falado sobre vir uma outra pandemia pior do que a de Covid. Então vamos ver o que o baralho cigano me diz. Deixa eu ver também o que o tarô me fala sobre esse assunto. As cartas não saíram tão negativas, então me parece ser um destino que não está fechado ainda. Não é certo e absoluto que vá ter essa pandemia que os médiums, que alguns médiums, alguns oraculistas estão falando. O jogo de búzios traz alertas, né? Mas não é um sim definitivo. Um sim definitivo seria 4 búzios abertos. Só 2 foram abertos e nós temos 2 fechados. Então é um sim, mas é um destino que pode ser modificado. Quando eu vou nas cartas, as cartas elas saem cartas mais positivas, né? Tem aqui a carta do louco, mostrando que os fatores o destino não está fechado ainda, não é um destino que está fechado. Júpiter em Gêmeos traz uma preocupação lá para o ano de 2024, né? Mas não é um destino que está totalmente fechado. A gente pode receber notícias, tá? Essa carta fala disso. A gente pode receber alguma notícia preocupante, mas não é algo que está fechado. Então, é algo que ainda não está definido no karma da coletividade, tá? Mas é algo que a gente precisa se preocupar, precisa estar tomando alguns cuidados. Se a gente for pensar pela lógica, tá? Pela racionalidade, pela lógica, nós vivemos um momento de
superpopulação em regiões urbanas, e isso facilita a aglomeração e a facilidade de surgir epidemias e pandemias. Tá? Então, pela ciência, já existem previsões, tem documentários que trazem previsões de futuras epidemias e pandemias. Mas as cartas não me trouxeram uma gravidade muito intensa sobre isso. Os búzios até falam de uma possibilidade, mas não é um sim 100%. Tá? Tem um jogo de forças aqui, e as cartas não saíram tão negativas. Talvez não seja um assunto para se preocupar agora. Quando a gente estiver mais pertinho de 2024, mais perto de Júpiter em Gêmeos, pode ser um tipo de assunto que a gente volte a ver. Né? Eu sempre estou monitorando essas temáticas, porque são preocupações coletivas. Estou gravando esse vídeo no dia 5 de setembro de 2022, perto da Independência, que é uma data em que acontece a Revolução Solar do Mapa Astral do Brasil. Depois eu vou dar uma olhadinha no como é que está a Revolução Solar do Mapa Astral do Brasil. Mas eu vou fazer aqui já uma consulta rápida nos meus oráculos de cartas e nos búzios para saber se o ano de 2023 vai ser um ano melhor para o Brasil, ou até mesmo assim, daqui para frente. Né? E pegando o ano de 2023, será que a situação do Brasil, de um modo geral, vai melhorar? Então vamos ver. Aqui é o jogo de 4 búzios, tá? Que é um jogo de confirmação, para responder perguntas do tipo sim ou não. Então eu quero saber se a situação do Brasil vai melhorar daqui para frente, e principalmente pegando o ano de 2023. Vamos ver. A resposta é um sim, tá? 2 búzios abertos e 2 fechados é uma resposta sim. O ideal seria 4 búzios abertos, mas foram só 2. Então, assim, vai ter uma situação de melhora pelo jogo de búzios, mas ainda assim muitos desafios durante o ano daqui para frente e durante o ano de 2023. Isso pelo jogo de búzios, mas vai ter melhoras, tá? A resposta é um sim. É um sim com um jogo de forças, com alguns desafios, mas ainda assim vai ter uma melhora. Vamos ver se as cartas confirmam isso. Vamos ver o que as cartas me dizem. Vou começar pelo tarô dessa vez. O tarô me mostra algumas melhoras a princípio, mas depois tem algumas instabilidades e algumas dificuldades que o país vai enfrentar. Tá? Então, na verdade, o tarô aqui reforçou os búzios fechados. Vamos ver o que o baralho cigano vai me revelar. Para a mesma pergunta. Então, a situação do país daqui para frente, e pegando o ano de 2023, vai melhorar ou não? Então, o baralho cigano também me fala de desafios, como acontece aqui no tarô, tá? Como acontece, como me mostra aqui na carta do louco, e nos búzios fechados, tá? Em 2 búzios fechados. Então tem desafios, mas ainda assim vai ter melhorias, vai ter melhoras, tá? Tem cartas, tem perspectivas de melhoras. Então, se eu olhar os 3 oráculos e a preponderância de indicações, eu posso responder que sim, vai haver melhoras daqui para frente e durante o ano de 2023. Não são melhoras muito expressivas, não são melhoras grandiosas. São melhoras, mas com desafios a serem enfrentados, e as melhoras elas são graduais, elas são lentas. Tá? Então eu consigo ver isso pela preponderância de indicações, raciocinando em cima dos búzios, do tarô e do baralho cigano. Tá? Então vejam que nessa mesa oracular eu consigo juntar técnicas diferentes e fazer uma síntese do que acontece para ter uma resposta.
Tá? Então, qual é a resposta? Vai ter melhoras daqui para frente e durante o ano de 2023 teremos desafios, mas também teremos melhoras graduais e um pouco de instabilidade no meio do caminho, tá? Tem algumas instabilidades, mas dá para apostar aqui numa melhora de condições daqui para frente. Bom, pessoal, então qual que é a síntese das previsões daqui para frente? O que está previsto é que o Lula vai ganhar as eleições, sim, tá? Isso para mim já está bastante claro pelos oráculos. Ele precisa tomar cuidado com os inimigos, ele é alguém que tem muitos inimigos, isso é muito lógico até, a gente nem precisaria dos oráculos para observar isso. A carta da serpente no baralho cigano mostra que ele tem inimigos e que vão tentar impedir ele de assumir o cargo. Mas ele vai conseguir. E a partir do momento que ele assuma o cargo, provavelmente ele vai se manter como presidente até o final, vai ser um mandato estável. A situação do país deve melhorar daqui para frente, né? Nós estamos em setembro, mas assim, é um melhorar lento, com desafios, com alguns altos e baixos e instabilidades. Mas quando a gente colocar tudo na balança, a gente vai ver que o saldo final, até o final de 2023, é de que o Brasil vai melhorar daqui para frente. Mas não é uma melhora em linha reta. Vai ter alguns momentos de desafio, vai ter alguns altos e baixos, e de maneira lenta e gradativa o país vai se recuperando. Essa é a previsão pelo que eu vi nos oráculos. Com relação à questão do Covid, o que eu pude perceber é que provavelmente não é uma problemática que vai voltar de maneira descontrolada. Provavelmente vai continuar do jeito que está, então algumas poucas mortes, né? Em comparação com o que era, tá? Em comparação com o que era no auge da pandemia. Então, menos mortes e vai continuar tendo casos novos, mas dentro de uma margem de controle como está sendo atualmente, tá? Do jeito que está sendo atualmente. Astrologicamente falando, quando a gente chegar em Júpiter em Áries, Júpiter em Touro, pode até ter uma reincidência de casos novos. É previsto algum alerta no sentido de um aumento de casos novos ou até mesmo de mortes. Mas é algo que não vai sair do controle, tá? O jogo de búzios me diz que não é algo que vai sair do controle e as cartas também não me apontaram nada de muito negativo. Quando eu questiono sobre uma outra pandemia pior do que a de Covid, o jogo de búzios me traz um alerta de que isso pode acontecer, mas os oráculos de cartas não confirmam isso. Se tivessem confirmado, eu falaria que isso é um destino que já está pré-definido praticamente. Mas, na verdade, esse karma não está fechado. Esse destino não está fechado. Porém, muitos oraculistas e médiums têm batido nessa tecla de que vai vir uma pandemia pior do que a de Covid. E se a gente pensar pela lógica da ciência, não é impossível. A própria ciência tem mostrado, né, que por conta do aumento populacional, por conta de problemas até mesmo ecológicos, né? Então nós temos agredido muito a ecologia planetária, mundial. Tem havido muito acúmulo de pessoas, né? Aglomerados populacionais em zonas urbanas. Então isso são elementos facilitadores para surgirem doenças, epidemias e pandemias. Então pela própria ciência já se tem um certo entendimento de que pode surgir aí novas epidemias, pandemias, enfim, coisas desse tipo. Mas os oráculos não me deram um fechamento, uma certeza de que vai vir uma pandemia exatamente pior do que foi a de Covid. O jogo de búzios deixou isso em alerta,
as cartas não deram uma confirmação inequívoca sobre isso. Então, é um tipo de temática, um tipo de assunto que a gente deve ir monitorando ao longo do tempo. Astrologicamente falando, um período que pode ser mais vulnerável é quando Júpiter estiver em Gêmeos, porque Júpiter em Gêmeos está em exílio. Eu estou considerando Júpiter como um ponteiro cósmico que vai me trazendo o andamento dessa temática das epidemias, pandemias, né, e contaminações coletivas. Então, quando Júpiter estiver em Gêmeos, isso pode ser mais preocupante. Cabe, então, fazer uma nova leitura de oráculos quando a gente estiver mais perto dessa época, para ver se o destino está caminhando para isso ou está caminhando para uma outra direção. Esse tipo de análise e de previsão ela é importante porque ela é um indicativo de como está o karma coletivo de todos nós. Tá? Essas questões estão muito ligadas ao karma coletivo de todos nós. Mas, por enquanto, pelo que eu pude observar e concluir da leitura de oráculos, não é um assunto que a gente precise se preocupar agora, nesse momento. Num tipo de tiragem como essa que eu mostrei para vocês, entra aspectos técnicos, tá? Então tem todo um fundamento técnico na leitura do jogo de búzios, do baralho cigano e do tarô, mas não é só técnica, tá? Entra também aspectos de intuição, aspectos da interpretação, né? Da experiência que eu tenho aí nesse tipo de prática. E eu estou apenas expondo isso para esclarecer para vocês. Então, nem tudo que eu vejo e nem todo o raciocínio que eu estou montando é baseado apenas na técnica propriamente dita. Eu faço aqui uma leitura de vários indicadores, então eu tento identificar qual que é a preponderância das indicações. Também entra aqui um jogo de intuição, tá? Uma leitura energética, mediúnica, dessas probabilidades. O destino não é pré-definido ponto por ponto. Isso aqui é uma leitura de probabilidades, de estimativas, que podem ir mudando ao longo do tempo. Quem acompanha minhas previsões desde 2015, 2016, e eu tenho uma playlist de mais de 100 vídeos de previsões, já deve ter visto, né? Quem acompanha mesmo os meus vídeos já conseguiu perceber que o destino não é uma linha reta. Ele pode estar caminhando para uma direção, depois ele muda para outra direção. O destino, ao invés de ser uma linha reta, é muito mais algo oscilatório e que se desdobra em 2, 3, 4 direções diferentes, de modo que a gente vai localizando qual é a probabilidade maior, né, de um evento acontecer. Mas fica em aberto o fato de que o destino pode mudar até mesmo nos últimos momentos. Então sempre é uma estimativa, sempre. É uma estimativa de probabilidades. Um destino só é 100% quando ele se materializa. Só quando ele se materializa. Antes disso, antes de se materializar, por mais que os oráculos tenham falado, por exemplo, tenham me mostrado que o Lula deve ganhar a presidência, mas até o evento se concretizar, ele não é 100%. É um evento probabilístico. Só é 100% quando se concretiza. Ok? Isso implica que até o último momento o destino pode mudar. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, e quem me acompanha já me viu falando isso, quanto mais perto do evento você faz as previsões, mais é difícil desse destino mudar. Então, esse já é o terceiro vídeo em que eu consulto os oráculos e eles me mostram a vitória para a presidência do Lula. Não é impossível, mas é muito difícil esse destino mudar. Só se acontecer algo muito bizarro e muito intenso, né, com alguma coisa muito forte para poder mudar esse destino. Mas tudo indica que não, que o Lula vai ser vencedor.
O país vai melhorar, mesmo que de maneira gradativa, mesmo com desafios, mesmo com altos e baixos, mas o Brasil vai melhorar, até porque a gente precisa correr atrás do atraso, né? Nós passamos aí por um período de 2 presidências, a do Temer e a do Bolsonaro, com muitos retrocessos e atrasos. Então a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, mas ainda assim o país vai se reerguer e vai melhorar. Assim é o que nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Que assim seja e nos encontramos nos próximos vídeos.